anquiloglossia, freio na língua, frênulo lingual, nó na língua, tudo isso nós vamos falar hoje, porque na verdade é a mesma coisa, né? Então nós vamos falar sobre esse nó na língua, sobre esse freio na língua, que nada mais é que uma pele um pouco mais curta que fica embaixo da língua. Conseguiu ver? Esse aqui é o freio lingual. Então, ele quando é muito curtinho, a língua ela não faz os seus movimentos completos, igual por exemplo de pôr a língua para fora, levantar para encostar aqui, ó, no palato duro, aqui, e nem lá atrás no palato mole, lá atrás, ó. Tá vendo? Isso aqui é o freio lingual. E aí, quando ele é muito curto, não faz nenhum desses movimentos. Não leva tá vendo? E aí isso tudo dificulta bastante. Dificulta a fala. Se eu fosse falar com vocês aqui com ela presa, ia ter dificuldade. Porque tem algumas letras que a língua precisa fazer os seus movimentos. Ela fica mexendo lá dentro da boca. E aí quando ele é muito curtinho, ele trava a língua e aí não consegue falar as letras de maneira foneticamente corretas. E aí traz uma série de dificuldades. Aqui hoje você vai observar que tem algumas pessoas que elas convivem com isso e aí caminham bem, né? Na verdade, elas vão se acostumando com isso e aí há pessoas que têm esse freio lingual, esse nó na língua, esse freio lingual, mas que não por algum motivo não fizeram um tratamento, que é uma pequena cirurgia. Então, o médico, o bebê, por exemplo, eu vou trazer aqui alguns sinais, né, que você consegue observar, principalmente quando o bebê está chorando. Esse frênulo, você consegue observar bem quando o bebê está chorando, né? Que aí ele abre aquele bocão e a linguinha treme, e aí você consegue perceber bem isso, que aí a língua vai estar assim, ó, bem presa. E aí você vai observar que ela não vai ter esse movimento de levantar para fora. E aí essa língua também, ela parece um coração. Tem algumas tem em algumas anatomias que essa língua ela vai estar cortada bem aqui no meio. Aqui, ó. E aí vai ter um formato de coração. Então, tudo isso eu vou ensinar para vocês observando. E aí, por que fazer o tratamento? Por que fazer o corte? É porque isso pode atrapalhar no bebê, por exemplo, na amamentação. A amamentação, ela precisa da língua para fazer um movimento de... Aqui, ó, quando a língua ela começa a mexer, ela vai fazendo essa sucção da maneira adequada. Ela faz tipo um S, ó. De cima para baixo, de cima para baixo. Então, ela precisa da língua para fazer esse S. Se a língua estiver presa, ao invés de fazer um movimento de ondinha, ela vai ficar tipo assim, ó, amassando essa mama. E aí, além de machucar a mama, como vocês sabem, quando a pega não está correta, machuca a mama e fica uma amamentação inefetiva. O que isso quer dizer? O bebê vai estar ali ao seio por 30 minutos, 1 hora, e não vai ser o suficiente nem para encher a barriguinha e nem para trazer um crescimento, um desenvolvimento adequado para o bebê, tá bom? Então, tudo isso é importante a gente observar. A cirurgia, a frenectomia, ela é uma cirurgia considerada simples, pode ser feito dependendo do local onde o pediatra atende, no consultório, e aí você coloca uma pequena anestesia aqui na boquinha do bebê, né, próximo ao local onde vai fazer a incisão,
E aí faz um pequeno cortezinho assim, ó, aqui. E aí faz um pequeno cortezinho para aumentar a amplitude dessa boca, dessa língua, né? Então se antes ela uma abertura pequenininha, depois da cirurgia ela consegue fazer uma abertura bem maior. E aí com certeza isso vai favorecer bastante, né, para esse bebê. Fora que nós estamos falando aqui de amamentação, né? Mas a fala é algo que prejudica demais. E aí uma pessoa que tem uma fala prejudicada, quando criança, né, muito bebezinho, a gente pode nem tanto observar assim, algumas coisas muito ruins. Mas aí depois que vai para a escola, começou a estudar, e aí tem essa fala presa, o bullying, meu Deus, você já sabe, né? Se você tem filho que já passou por bullying, seja ele qual for, sabe o quanto que é difícil, não é? Então tá bom. Agora eu quero mostrar para vocês aqui pelo menos 8 sinais que vocês vão observar no bebê. Então, se você tem um bebezinho pequeno, você vai fazer mais fácil, observar mais fácil. Mas se a sua criança já é um pouquinho mais velha, também não tem problema. Você pode, vem cá meu filho, deixa eu ver, abre a boca para mamãe. Principalmente se quando ele falar, você percebe que ele tem uma certa dificuldade. Porque o que acontece? Vai depender muito do grau de comprometimento desse freio lingual. O quanto curto é esse freio lingual, entendeu? Porque tem variações. Então tem um que é bem curtinho mesmo e já tem outros que é só um pouquinho e aí vai entender o que realmente incomoda ou não, tá bom? Então observar alguns sinais quando o bebê chorar. O freio da língua não é visível, então o bebê vai chorar, e aí você vai ver que a língua, gente, aí você vai ver que a língua ela não levanta. No que ela não levanta, aí você não vê o freio lingual, ok? Então, esse é o primeiro sinal que você precisa observar. Segundo, dificuldade em levantar a língua até os dentes de cima, aqui ó. Quem tem problema com freio lingual não consegue fazer esse movimento de colocar a língua na pontinha dos dentes, tá? Nos dentes de cima. Terceiro sinal a ser observado: dificuldade em mover a língua para os lados. Tá vendo? Quem tem não consegue por causa que tá apertado. Dificuldade em colocar a língua para fora dos lábios. Não consegue. Mais um sinal que você também... Tudo que eu tô fazendo aqui, mostrando para você, você pode pedir para o seu filho fazer se você tem alguma dúvida se ele está ou não tendo alguma dificuldade. Língua em forma de nó ou de coração quando a criança coloca para fora. Lembra que eu falei? Então, a língua tem um formato, ó. Tá vendo? A anatomia, ela é arredondada. A minha não tem nenhum problema. Ó. Então, quando ela tem algum problema, ela tem um coraçãozinho ou um formato um pouco mais deformado, que a gente diz que parece um nó, tá? Então, o correto é que ela seja retinha. Então, se ela tem alguma alteraçãozinha na ponta, então também é um sinal para observar. Mas, igual eu falei, dentro de todos esses sinais, tem que ver o que incomoda para poder resolver. Ó, o bebê morde, presta bem atenção. Seu bebê fica mordendo aí no seu peito, então, não é nem porque ele tem que ele tá brincando ou nervoso, mas pode ser por causa desse freio lingual. E aí, quando ele tá mamando, como ele não consegue fazer todo o movimento correto, às vezes ele morde o bico do peito.
entendeu? Agora, o bebê alimenta-se mal e tem fome pouco tempo depois de amamentar. Por que que isso acontece, hein? Isso acontece porque ele não consegue fazer uma sucção efetiva e aí pouco tempo depois ele tá com fome de novo. E outra coisa, um bebê que tem freio lingual, ele pode ter muita cólica, porque aí não faz um acoplamento adequado, porque ele fica soltando toda hora, e aí vai engolindo o ar. E aí no que ele vai engolindo o ar, ele pode ter muito mais cólica do que o normal, tá? E aí como ele não faz uma sucção efetiva, pouco tempo depois ele vai querer mamar de novo porque não conseguiu ficar satisfeito da primeira vez, tá bom? E aí se essa amamentação começa a ser muito dificultosa, o bebê ele vai desistir de amamentar, tá bom? O bebê não consegue ganhar peso ou cresce mais devagar do que o esperado. O crescimento e desenvolvimento do bebê ele é determinado pela amamentação efetiva. Se o bebê ele não amamenta bem, ele não vai ter um desenvolvimento adequado, porque ele não vai estar recebendo todos os nutrientes que ele precisa para poder crescer, ok? Então, esses são os 8 sinais que você vai observar com o seu bebê. Na dúvida, fala com o pediatra. Doutor, eu observei que o bebê ele está tendo uma dificuldade, a linguinha dele está muito presa. E aí, na dúvida, gente, pode perguntar, bate foto, manda vídeo. E aí a gente vai caminhando. Nossa, se tem algo que eu defendo muito é a orientação. As mães que a gente aqui acompanha, eu não gosto de vê-las preocupadas com absolutamente nada. Então a gente corre atrás mesmo para resolver todo o problema, para que elas não fiquem ansiosas. A ansiedade bloqueia a produção de leite e aí causa vários outros problemas, tá bom? Então o tratamento você já sabe, pode ser através da cirurgia, tem alguns casos, principalmente na fase adulta, aí entra com fono, que vai ajudar um pouco, mas se for algo que esteja igual agora, bebê, e tá tendo todo esse problema com crescimento, desenvolvimento, você percebe que o bebê não tá desenvolvendo bem, já foi identificado a língua presa e o bebê não cresce, ele já tá ali com 6 meses, não ganhou o peso ideal. Então, aí sim o médico deve avaliar a necessidade de fazer a cirurgia, ok? Tá bom? Deu para entender bem aí essa questão da... Gente, deixa eu ver aqui, ó. Anquiloglossia. Nossa, que nome preso. Mais difícil. Anquiloglossia ou freio na língua, nó na língua, freno no lingual. E isso tudo a gente consegue diagnosticar também no teste da linguinha, né? Você conhece o teste da linguinha? O teste da linguinha, ele vai observar isso aí também. O teste é muito fácil, muito simples, né? O profissional apenas avalia a abertura, a amplitude dessa língua para a gente conseguir resolver. Tá bom? Fechou a nossa live de hoje? Gente, beijão para vocês. Tchau, tchau.